Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer nesta noite uma palavra de sabedoria. No capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele começa a falar à igreja sobre o andar na luz. E no primeiro versículo ele faz uma declaração um pouco inusitada, quando ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E quando nós vemos essa declaração, logo me vem à mente: mas como é que eu vou ser imitador de Deus se eu nunca ouvi? E essa dúvida, essas questões, elas aparecem em nossa mente. Mas nós vemos nos evangelhos a vida do Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos, as suas declarações, e vemos que há um caminho, há um meio de aproximar-se de Deus através das nossas decisões, através da forma como nós vivemos. Então é importante o cristão entender que existe um padrão, um meio de se viver na presença de Deus. Por exemplo, no Sermão da Montanha, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo tratar do comportamento em que o cristão deve ter diante do mundo. E nós vemos que há muitas pessoas que fogem desse padrão e esperam assim estar junto de Deus, ou seja, estar próximo do Senhor. E olhando para os princípios bíblicos, nós vamos ver que há uma incoerência. Não há possibilidades de eu querer estar próximo do Senhor, não há possibilidades de eu querer ser íntimo de Deus e fugir dos seus padrões. Então, há aqui uma incoerência na forma comportamental do cristão. E aqui o apóstolo Paulo, ele declara o seguinte no versículo que nós lemos: portanto, vede prudentemente como andais. Quando ele fala sobre o andar, ele está se referindo à forma, o meio em que eu direciono a minha vida, ou seja, as minhas decisões, as palavras que pronuncio e o objetivo central da minha vida. É necessário que o cristão ele tenha um propósito estabelecido para que ele saiba onde ele irá chegar. Nós vemos no capítulo 3 de Filipenses, no versículo de número 13 e 14, quando o apóstolo Paulo faz uma revelação do seu propósito de vida. Olha só o que ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No versículo 10 ele diz que o desejo do seu coração, o propósito da sua vida é conhecer a Cristo em sua total plenitude. Ou seja, ele está aqui revelando um propósito de vida. Então, todo cristão precisa ter um propósito de vida, um objetivo de vida que vai direcionar todas as suas decisões, toda a sua vida diária, para que ele possa chegar aonde o Senhor estabeleceu para a vida dele. Mas nós vemos
hoje uma quantidade de pessoas que estão na igreja, que carregam a Bíblia, mas eles não possuem um propósito definido, não possuem uma revelação de Deus acerca da Bíblia Sagrada. Veja aqui no versículo de número 13, ele declara o seguinte: mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Nós precisamos de ter uma iluminação da verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele pode ser entendido de várias maneiras. Por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele é o pão da vida. No capítulo de número 14, verso 6, ele é a verdade, o caminho e a vida. No capítulo 1 do Evangelho de João, ele é a luz que ilumina a todos os homens. Então nós vemos que quando nós recebemos Jesus Cristo, nós precisamos, na verdade, nós recebemos uma iluminação, a iluminação da verdade. Por exemplo, quando nós chegamos a este templo, as luzes já estavam acesas, mas antes de todos nós chegarmos aqui, alguém chegou primeiro e acendeu as luzes. Quando essa pessoa que chegou primeiro e acendeu as luzes, quando ela chegou, não havia nenhuma luz acesa, ou seja, tudo estava escuro, ele não conseguia ver nada. Então, quando nós recebemos a luz, ela manifesta tudo, ela mostra tudo, ela mostra toda a verdade. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso? Então, quando você recebeu a luz, você recebeu de Deus um caminho para se trilhar. Nós recebemos de Deus uma iluminação da verdade. Nós recebemos de Deus um propósito divino. E no capítulo que nós lemos, no capítulo 5, nós vamos adentrar agora no texto. O apóstolo Paulo declara que nós precisamos ver como nós estamos andando. Vede prudentemente como andais. Ou seja, eu preciso ter uma atenção ao meu comportamento. Eu preciso ter uma atenção à forma como eu estou vivendo. Se esta forma está agradando a Deus, se esta forma está me levando para perto de Deus. Então, tudo isto é necessário ter-se uma consciência, é necessário saber aquilo que eu estou fazendo, realizando, pois não adianta eu estar vindo para a igreja e no meu trabalho, o meu comportamento não é de uma pessoa que agrade a Deus. Na escola, o meu comportamento não é de uma pessoa que está próximo de Deus. Então isto é incoerência. Então é necessário ver como nós estamos andando. A palavra que ele usa, prudentemente, ela vem do grego que diz akribos, quer dizer com exatidão, de acordo com o regulamento. Veja só, que palavra extraordinária que o apóstolo Paulo está usando aqui. De acordo com o regulamento, ou seja, existe um padrão, existe uma forma, existe um método. Se não existisse, não seria necessário que o apóstolo Paulo fizesse essa declaração. Então, há aqui uma forma do cristão andar no mundo. E ele continua, não como nécios, mas como sábios. Aleluia. É aqui onde eu quero começar a ministração desta noite. A sabedoria, ela nos dá a capacidade de acertar nas nossas decisões, de direcionar a nossa vida de uma forma que agrade a Deus e que também venha produzir resultados positivos na nossa vida. Se eu tivesse tido pessoas
que na minha adolescência tivessem ministrado sobre mim mais palavras de sabedoria, mais ensinamentos, eu acredito que hoje eu estaria muito mais longe de onde eu estou. Mas eu louvo a Deus, porque teve pessoas que Deus colocou na minha vida, que me trouxe uma certa sabedoria para que eu estivesse onde estou hoje. Mas sabedoria é algo extraordinário em que muitos cristãos não dão valor. O apóstolo Tiago, ele declara no capítulo de número 1 da sua carta, uma sentença interessante. Ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele dá com liberalidade, com liberdade. Ou seja, se eu não tenho sabedoria, eu preciso apenas pedir ao Senhor, porque Ele vai me conceder. E essa sabedoria, ela não tem um limite. Aleluia, Ele dá com liberdade. Aleluia. Então, a sabedoria, ela vai me direcionar na forma como eu ando. Há muitos jovens que tomam decisões, que estas decisões elas vão perdurar para toda a sua vida adulta. Então é necessário que essa fase da juventude ela é importantíssima. E muitas vezes nós nós vivemos essa fase como se nós não fôssemos morrer nunca, como se nós não fôssemos ter nenhuma consequência no futuro, e a gente vai vivendo a vida sem ter noção das consequências. Mas a fase da juventude, ela é uma fase crucial para o restante da sua vida, pois é nessa fase que você vai tomar decisões importantíssimas. É nessa fase que você vai tomar uma decisão com quem você vai viver o restante da sua vida. É nessa fase que você vai tomar uma decisão sobre o que você vai fazer durante o restante da sua vida, com o que você vai trabalhar, o propósito que você vai seguir. Então tudo isto é crucial para o restante da sua vida. Então, se você tem sabedoria, você não erra nas decisões, porque Deus ele está te direcionando. Essa sabedoria que eu estou falando aqui, ela não é uma sabedoria acadêmica, não é uma sabedoria intelectual que é adquirida com leitura de livros, estudos. Não, mas é uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus. O apóstolo Tiago declara que a sabedoria do mundo, ela é animal e diabólica, ou seja, ela é guiada pelos seus instintos, pelos seus desejos, mas a sabedoria de Deus, aleluia, ela é pura, ela é boa, e ela direciona o crente, o cristão, para toda boa obra, aleluia. Então essa sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que me guia para estar mais perto de Deus, amém? Nós vemos na Bíblia Sagrada vários conselhos, várias instruções para a vida do cristão. Como eu falei no início, nós precisamos de ter um objetivo, um alvo, um propósito de vida, para que as nossas decisões possam ser direcionadas para este propósito. Nós vemos o apóstolo Paulo, um dos maiores homens que a história bíblica nos mostra. Ele, depois de ter a iluminação da verdade, conhecer a Jesus Cristo, ele direciona toda a sua vida para um propósito, e era conhecer Jesus na sua total plenitude, ou seja, após a ressurreição dos mortos. Então todas as ações diárias desse homem vão ser baseadas nesse propósito, de alcançar esse propósito. Então as nossas atitudes e decisões precisam ser baseadas no propósito que rege a minha vida. E eu quero trazer aqui 3 conselhos que nós precisamos
colocar na nossa vida para que nós alcancemos aquilo que Deus tem para nós. O primeiro conselho é que nós precisamos estabelecer critérios. Por quê? A Bíblia diz no capítulo 13 de Provérbios, no versículo de número 20, onde Salomão declara o seguinte: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Há mais de 3.000 anos atrás, o rei Salomão faz uma declaração importantíssima. Essa declaração de muitos e muitos anos atrás. A psicologia veio comprovar há poucos anos, e o rei Salomão já falava isso há muito tempo, ou seja, acerca do poder da influência. Quando eu começo a andar, João, com uma pessoa que é próxima de Deus, que é uma pessoa crente mesmo de verdade, eu começo a me parecer mais com essa pessoa, eu começo a buscar mais a Deus, eu começo a falar com ela, parecido com o dialeto que ela fala. Então tudo isto é o poder da influência, e influência quer dizer a capacidade de promover uma alteração, uma mudança em algo ou alguém. Então, quando você anda com uma pessoa que é distante de Deus, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não acredita em Deus, que não vive os princípios bíblicos, você começa a se parecer com ela. É isso que o rei Salomão está falando. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Por quê? Porque ele está recebendo aquela mudança, aquela alteração que a vida daquela pessoa passa. Mas se eu sou uma pessoa que tenho as minhas convicções estabelecidas, os meus princípios e valores estabelecidos, e alguém passa a andar comigo, aquela pessoa que está andando comigo, ela vai se parecer mais comigo. Ou seja, se eu sou uma pessoa crente, se eu sou uma pessoa fervorosa na presença de Deus, uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, e alguém passa a andar comigo, essa pessoa então ela vai passar a adquirir as minhas qualidades, princípios e valores. Ou seja, isso é o poder da influência. Eu me lembro quando eu fui visitar alguns parentes nossos em Salvador, na Bahia, e nós passamos ali quase um mês, e todo mundo sabe que o baiano ele tem um sotaque diferente, e todo dia eu ficava conversando com a minha tia e tudo, e chegou um certo ponto da nossa estadia, que eu já estava falando com o sotaque da minha tia, aleluia, ou seja, o poder da influência, a capacidade de provocar uma mudança, uma alteração em uma pessoa. Então, quando nós temos um propósito definido, eu preciso estabelecer critérios. O que é critérios? Critérios significa ter a capacidade de julgar, de distinguir o verdadeiro do falso. A etimologia da palavra critérios, que vem do grego criterion, quer dizer o ato de peneirar. Ou seja, quando alguém peneira alguma coisa, o arroz, vamos dizer assim, ele vai tirar as impurezas daquele arroz, para que aquele arroz possa ser cozinhado. Eu me lembro que a minha avó paterna, ela sempre fazia isso, pois quando nós íamos lá, eles tinham uma usina de arroz, e eu sempre via a minha avó peneirando ali o arroz, tirando a pedra, tirando aquelas coisas que não poderiam ser cozinhadas. Então, quando você olha para a sua vida, você precisa estabelecer critérios. Ou seja, eu preciso saber com quem eu devo andar. Eu preciso saber quem deve ser a minha influência. Eu preciso saber quem é que vai me influenciar. Eu me lembro que desde a minha adolescência, desde os meus 11, 12, 13 anos de idade, eu sempre gostava de andar com pessoas mais velhas. Porque eu pensava, desde muito novo, eu pensava que aquelas pessoas iriam me passar algo maior do que as pessoas da minha idade. Então eu sempre andava com pessoas que eram mais velhas.
E aí eu fui ficando mais velho, cheguei aos meus 18 anos e aí eu comecei a andar com os pastores. Aleluia! Porque eu via que eles iriam passar um ensinamento mais profundo na minha vida. Então, quando você estabelece critérios, você define quem é que vai influenciar a tua vida. Aleluia! Nós vivemos um tempo em que muitos jovens permitem que qualquer pessoa influencie as suas decisões, até pessoas adultas, que ainda não têm convicções formadas, que não têm os valores e os princípios bíblicos estabelecidos na sua vida. Aleluia! Então há pessoas que deixam qualquer um influenciar a sua vida, mudar a sua forma de pensar, mudar os seus valores, os seus princípios, e isso vai provocar uma mudança na sua vida. E essa mudança ela pode ser negativa. Então, para que eu consiga alcançar aquilo que Deus já me mostrou, aquilo que Deus me revelou, eu preciso ter pessoas que vão me levar para mais perto de Deus, para mais perto do meu propósito. Olha o que diz Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Aleluia! Então aquele que despreza a palavra de Deus, ele vai perecer, mas o que teme a palavra, ele vai ser recompensado por aquele que contempla as tuas decisões, as tuas lágrimas, o teu caminhar, o teu dia a dia. Aleluia! Ele tem poder para te recompensar. Amém? A segunda coisa que precisamos ter são prioridades. O cristão que não estabelece prioridades, ele está fadado ao fracasso espiritual. Esses dias eu estive em casa sozinho, meus pais viajaram, eu tive que tomar de conta da casa e dos animais ali de estimação e tudo. E aí eu começava a fazer uma coisa, fazia outra, e limpava isso, aquilo, e daqui a pouco, quando eu via, o dia já tinha passado, e eu não tinha tempo não tinha tido tempo para ler a Bíblia, para orar, e eu fiquei pensando, se a gente não estabelecer prioridades, nós não conseguiremos nos aproximar de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo de número 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas que vos serão acrescentadas, que ele está aqui se referindo, é acerca daquilo que ele fala anteriormente no Sermão da Montanha. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque são muitas coisas, e aí nós tomaríamos muito tempo. Mas veja que Jesus declara que a primeira atitude do cristão deve ser buscar o reino de Deus. Ou seja, o que é buscar o reino de Deus? É estabelecer na minha vida os princípios que o Senhor Jesus Cristo institui. Buscar o reino de Deus é fazer a vontade do Senhor, anunciar o Evangelho. Buscar o reino de Deus é ter intimidade com Deus. Aleluia! Então, tudo isto envolve a busca pelo reino de Deus. Então eu preciso estabelecer prioridade na minha vida. Eu preciso saber o que é que vem primeiro. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Qual é a primeira coisa que você faz no seu dia? Aleluia! Há um tempo atrás eu estava
lecionando para umas crianças, e aí eu falei para eles que eles tinham que orar antes de dormir quando levantasse. E aí uma criança falou para mim, mas meu pai nem ora. E aí eu dei risada e fiquei pensando, como há muitas pessoas que não têm a sua intimidade com Deus, o reino de Deus como prioridade, e vivem uma vida espiritualmente fracassada. Pessoas sem direção, pessoas sem intimidade com Deus, pessoas que a qualquer dificuldade da vida podem se afastar da presença de Deus porque não tem intimidade. E pessoas sem intimidade com Deus, ele não sabe o que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer para ele, para onde Deus o está direcionando. Então, para tudo isto é necessário ter Deus, a intimidade, o reino como prioridade. Por quê, irmão? Porque a nossa vida aqui nessa terra ela é passageira. Você vai viver no máximo, se você tiver uma boa saúde, se você, quando ficar velho, tiver condições e cuidar da sua saúde, você vai viver no máximo 80, 90 anos. Você pode morrer a qualquer momento. Nós podemos sair daqui e acontecer alguma coisa e alguém acabar morrendo. E qual é a sua prioridade? Deus é a sua prioridade? Qual é a prioridade da sua vida? Então, se você tem Deus como prioridade, aleluia, você tem um lugar reservado, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vou, mas eu volto, eu vou para preparar lugar para vocês, e eu voltarei para buscá-los. Ou seja, quem tem prioridade, quem tem Deus como prioridade, Deus tem um lugar reservado para ele nas mansões celestiais. Você pode glorificar a Deus por isso? A nossa vida, quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, nós estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, para sempre, eternidade. Não tem aqui uma limitação de tempo. A Bíblia diz que depois dos 75 anos é canseira, enfado. Ou seja, essa vida aqui, mesmo que você consiga muitos bens, riquezas e fama, tudo isso aqui não valerá de nada, porque isso aqui acabará por um período de tempo, mas está diante do Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Jesus Cristo vai ser para toda a eternidade, aleluia. Então vale mais aquilo que você constrói no reino de Deus, do que aquilo que você constrói nessa vida terrena e passageira, aleluia. Vale mais aquilo que você constrói em prol do reino de Deus, do que aquilo que você faz nessa vida, porque o galardão que o Senhor Jesus tem para a igreja é maior, superior, importante, aleluia, do que tudo aquilo que o homem, que o ser humano possa conseguir nesta vida, aleluia. Então é necessário que nós tenhamos o reino de Deus como uma prioridade. O terceiro conselho, para nós concluirmos, está descrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz: para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado. Então, nós lemos aqui, na nossa leitura inicial, onde o apóstolo Paulo declara que nós precisamos remir o tempo. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo, a palavra grega quer dizer comprando, ou seja, aproveitar ao máximo o tempo que eu possuo. Como eu falei no início, o ser humano ele tem uma vida curta, de 75 anos, 80 anos, 90 no máximo.
Então eu preciso aproveitar o tempo de vida que eu possuo. Ou seja, como é que eu vou aproveitar esse tempo de vida que eu possuo? Tem muita gente que acredita que aproveitar o tempo de vida que possui é ir a festas, é usar entorpecentes, beber bebidas alcoólicas para que a vida dele faça sentido, é se prostituir, é viver uma vida desregrada. Tem muita gente que acredita que isso é aproveitar o tempo. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, nós podemos entender que o aproveitar o tempo para o cristão é servir no reino de Deus. O apóstolo Paulo declara que se ele tivesse conhecido Jesus Cristo antes, ele teria feito muito mais coisas em prol do reino. Aleluia! Então você que é jovem, você tem possibilidades, infinitas possibilidades de fazer algo importante na sua vida, de fazer algo importante em prol do reino de Deus. Nós estamos vivendo um período de tempo em que todos os sinais que o Senhor Jesus Cristo proferiu no sermão profético estão se cumprindo. Ou seja, aparenta-se que nós estamos cada dia mais perto do arrebatamento da igreja, da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o tempo que nós possuímos agora é curto, é pouco. Então, nós precisamos aproveitar o tempo que nós possuímos. Tem muita gente que vem para a igreja, irmão, mas ele só vive disso, de vir para a igreja. Ele não faz mais nada. Ele só vem para o culto, ouve a palavra e vai para casa. Ele não tem nenhuma influência no trabalho. Ele não tem nenhuma influência na escola. Ele não provoca mudança na vida de ninguém. Aleluia. Eu me lembro que desde o meu ensino fundamental, eu sempre levava as pessoas para a igreja. Aleluia. Eu não tinha pretensão naquela época de ser pastor, de servir no ministério, mas eu sempre levava pessoas para a igreja. Aleluia. Apresentava o evangelho, glória. Então, você precisa fazer algo importante na sua vida. Você que é jovem, você que é adulto, precisa tomar decisões enquanto você tem tempo, enquanto o teu tempo ainda não terminou, porque quando o teu tempo cronos encerrar, acabou essa vida humana terrena. Aleluia. Então faça algo importante na sua casa, na sua família, faça algo importante na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Para quê? Para que você possa receber um galardão nos céus. Aleluia. A Bíblia diz que nós receberemos de Deus uma recompensa, e quem não fez nada em prol do reino receberá uma sentença, juízo. A Bíblia diz, 1 Coríntios 3, que as nossas obras, elas serão como um vaso, e elas passarão diante de um fogo, e ali a Bíblia diz que haverá obras de palha, obras de feno, obras de pedras preciosas, obras de prata e obras de ouro. A obra que passar pelo fogo e chegar do outro lado intacta, aleluia, ela vai receber galardão. Mas a obra de palha, de feno, vai resistir ao fogo? Não resiste. Ela vai passar pelo fogo e vai chegar destruída do outro lado. Ou seja, essa pessoa, ela vai ser salva, mas ela vai receber juízo. Por quê? Porque ela recebeu a verdade do evangelho, mas não fez nada em prol do evangelho. Então tem muita gente enganada, achando que só para vir para a igreja é o suficiente para a vida dele, achando que só vir para a igreja, ouvir a palavra, cantar um hino é o suficiente para a vida dele. Você precisa fazer mais,
em prol do reino de Deus, para que você possa receber um galardão, aleluia, uma recompensa, algo que vai perdurar por toda a eternidade. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu estou pregando Bíblia, irmão, verdade, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, o que é que você está plantando? Quais são as decisões que têm regido a tua vida? Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha o que diz o verso 17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quando ele usa a expressão insensatos, ele está falando de pessoas bobas, estúpidas, ou seja, que não têm noção da vontade de Deus. A palavra que ele usa é afrones, que significa bobos, estúpidos, pessoas que não têm noção da vontade de Deus. O capítulo 12, versículo 2 do livro de Romanos diz: e sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade que ela é boa, agradável e perfeita, mas nós precisamos entender que vontade é essa. Qual a vontade de Deus para a minha vida? E tudo isto só se alcança com intimidade. Tudo isso só se alcança com devoção a Ele. Aleluia. Não adianta você passar todos os teus dias sem ter contato com Deus e vir para a igreja e esperar que você receba de Deus uma revelação instantânea, que a sua vida seja direcionada. Você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa ter comunhão com Ele, aleluia, e o Espírito Santo de Deus vai começar a te direcionar. É por isso que o apóstolo Paulo declara no capítulo 8, no versículo 14 do livro de Romanos: e todos os que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então quem recebeu o Espírito de adoção de filhos, ele é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Fique de pé nessa noite. Eu posso fazer uma oração? Eu quero fazer uma oração pela sua vida.